Fala galera, tudo na paz? Assim, eu tenho ficado muito preocupado com o cenário atual, né? O cenário atual, as pessoas têm cada vez mais buscado a desonestidade, a recompensa pelo crime tem cada vez mais sido desejada, e isso é muito imundo, muito imoral. Nós temos vivido aí sobre o regime do iluminismo, do pensamento iluminista, ateísta, desde o século XVII, né? Século XVII ali, 1601, 1700 e é o século XVII, e daí por diante até os dias de hoje, a filosofia que tem sido pregada é uma filosofia iluminista, né? Franquista, jacobista, chabatista, né? São os caras que, claro que não surgiu com eles foram influenciados por outras pessoas. Mas, por exemplo, o movimento iluminista, ele nasce com um cara chamado Shabbatai Tzvi. Esse cara, ele era um judeu cabalista e ele começa a fundar alguns preceitos e seduzir a comunidade judaica de uma certa forma que ele se declara o Messias e é seguido por muita gente. No final das contas, o sultão acabou forçando ele, o nome do sultão é Maomé IV, acabou forçando ele à conversão e muitos dos seus seguidores, alguns se desanimaram dele e outros acharam que era uma estratégia do, do Shabbatai para converter os islãos por dentro. E eles acabaram adotando o nome e criando uma seita chamada Domé, né? Domé. Essa seita, Domé, eu tenho que falar certinho, Domé, ela foi responsável pelo nascimento do que nós temos hoje como uma das responsáveis pelo que nós temos hoje como o iluminismo, que surgiu através desse movimento sabático de Shabbatai, que os membros da seita dele muitos se converteram ao, ao, ao islamismo, outros se converteram ao cristianismo e começaram a levar as doutrinas de Shabbatai para as outras nações. Uma das doutrinas de Shabbatai era que ele, entendendo pelo Zohar, pela Cabala, ele entendeu e interpretou assim que o Messias ele viria, talvez viria por prováveis duas vias. Uma, ou ele viria pela redenção das pessoas, que dentro do judaísmo é chamado como Tikkun Olam, a restauração do mundo, né? A restauração do universo, a restauração das pessoas, que as pessoas olhariam para a Torá e começariam a pensar e os judeus seriam restaurados e o estandarte das nações traria, que é o Messias, traria a redenção para as nações através da conversão, né, das pessoas para um modo de vida é, pautado na Yetzer Hatov, nos atos bons, na inclinação boa, né? E isso seria exterminado a, a Yetzer Hará, que é a inclinação para o mal, e a idolatria, né, que é a Avodazará, seria extirpada do mundo e as pessoas seriam convertidas a Deus. E a outra tese é pela prática insana do pecado. Então, a seita sabatista, ela ensinava, através de Shabbatai Tzvi,
e ensinava que o adultério era bom, que a promiscuidade era boa, tudo que não era para ser feito de acordo com a Torá, eles faziam. Então eles viviam uma vida dupla, a vida social, como os judeus iam nas sinagogas, etc e tal, e tentavam arrebanhar muitas pessoas para dentro dessa seita sabática, né? E depois, dentro do Islã, a mesma coisa, eles têm uma influência gigante no Islã até hoje. E o Doné, ele chegou até os dias de hoje, vamos dizer assim, através do iluminismo, através das grandes revoluções causadas por esses caras que apoiaram e financiaram. O Doné, ele criou um cara chamado Jacob Frank, e o Jacob Frank criou o movimento franquista, que criou a Universidade de Frankfurt e influenciou várias revoluções pelo mundo. A filosofia frankiniana, franquista, revolucionou o mundo inteiro, criando várias revoluções, inclusive a Revolução Francesa, tentativa da Revolução Alemã foi fracassada, mas eles conseguiram contaminar. Os seus membros viviam essa vida dupla porque aprenderam com o sabatismo e se infiltraram nas igrejas católicas, depois nas protestantes e dentro das lojas maçônicas e começaram a influenciar. Então a cultura sabatiana da promiscuidade, da maldade, entrou em todas as esferas sociais. Qual é o intuito deles? Causar uma revolução para a tomada de poder mundial e, sendo assim, provocar o caos mundial. Qual é o intuito deles? Não sei. Talvez seja uma desculpa do advento do Messias, do milênio. Né? Engraçado, essa inclinação ela surgiu nessa busca pelo milênio, essa busca pelo Messias muito forte quando os judeus estavam em constante perseguição. Né? Então, a partir do século XV e XVI, a perseguição só aumentou e isso fez com que as pessoas começassem a crer, a se inclinar mais pelo Messias e apareceu muitos que se declararam Messias. Shabatai, o Jacob Frank, se intitulou, outras pessoas também se intitularam, várias pessoas se intitularam como Messias nesses anos todos. Só que esses dois caras, eles têm uma filosofia muito perversa, e eles colocaram em prática isso. E se contaminaram e contaminaram todos os que seguiram as suas ideias, os seus ideais. O que muito me espanta me aterroriza. Eu li isso aí, se vocês quiserem, só que esse livro está em inglês. Como é que o nome do livro? Deixa eu dar uma olhada aqui. É o livro do Rabino Marvin Antelman. Depois eu coloco aqui nos comentários aqui, que é um livro muito interessante que fala sobre a religião, a perseguição, como esses caras, os jacobinos, o movimento da Haskalah, os franquistas, os ditos conservadores, os ditos sabatistas, criaram um movimento Illuminati, né? E o intuito deles é profanar a Bíblia, profanar as religiões, as grandes religiões mundiais, que são o judaísmo, o próprio islamismo, o cristianismo, que são as três maiores, e depois o hinduísmo, o budismo e a outra que eu esqueci agora. O hinduísmo, se eu não sei, são seis. Né? As três maiores, eles estão colocando em prática isso desde 1600, 1700, vamos colocar assim, com a criação do iluminismo. E a ideia deles é realmente descredibilizar a Bíblia, criar um movimento ateísta. Eles conseguiram revolucionar a educação mundial, porque a educação mundial ela era pautada no
muito graças à Igreja Católica nas 7 artes liberais, o Trivium e o Quadrivium, que eram as 7 artes que fazia com que as pessoas se tornassem cidadãos, um indivíduo pensante, como o Trivium, por exemplo. O Trivium eram 3 matérias, 3 artes que eram pautadas na interpretação da língua, né? Na arte de pensar. E através do silogismo, através da retórica, da dialética e da gramática, se estudava formas de passar esses símbolos, né? Externar esses símbolos através da escrita e verbalizar o pensamento, né? E entender o que era um sofisma, o que era uma falácia, o que era uma pedância, e, e diferir o que é falso, o que é uma falácia, o que é a lógica, a verdade. Então, a busca pela lógica, a busca pela verdade absoluta, sem relativismo, era pautado no trivium. O trivium, ele ajudava a pessoa a pensar e também a entender os mistérios do universo. Porque depois que se estudava o trivium bem, você passava para as outras 4 artes liberais que restantes. Se eu não me engano, não estou trabalhando de cor aqui, era a aritmética, a geometria, a música e a quarta, a matemática. Isso, eu não sei, deixa eu dar uma olhada aqui na internet aqui. Mas eram isso aí, você estudava primeiro o trivium e depois você partia para o quadrivium. No quadrivium, você estudava a partir da arte de pensar, de raciocinar. Você aprendia através do trivium, que é o trivial, tanto é que surgiu o nome trivial a partir dessa base, a partir da base que era o estudo da gramática, o estudo da dialética, que é a própria lógica, e o estudo da retórica, que é a arte de discursar, de entender e também de falar em público, de se expressar. Você conseguia delinear o pensamento, o caráter humano, a sua individualidade e fazer com que você conseguisse não só se expressar como pessoa, mas também como analisar um discurso demagogo e etc e tal. Então, a partir do estudo do trivium, aí você passava a permear agora sim, eu lendo aqui, a aritmética, geometria, astronomia e música. Você teria os requisitos para interpretar além da, da gramática o que realmente rege o universo, a metafísica. E estudando a aritmética, geometria, astronomia e a música, você se tornava um ser mais do que pensante. Então, muitas pessoas se tornavam engenheiras, se tornavam físicas, químicas, através do estudo dessas 4 artes, depois de ter passado pelo trivial, pelo trivium, que era se entender como indivíduo pensante e inteligente, que a pessoa deveria ser, que ela tem capacidades, faculdades mentais que inclinaria ela para essas coisas. Então, a primeira coisa que esses iluministas fizeram foi uma revolução científica, que a pessoa passava, porque essas artes elas eram estudadas, mas todas elas levavam a Deus, elas não tiravam Deus do foco, né? Então, um axioma era Deus, e agora Deus passou a ser algo relativo através da ciência. Ele existe, pode ser provado? Claro que ele pode ser provado, né? Eu acredito, eu tenho certeza que Deus existe. Ele é muito real, assim como eu estou respirando aqui agora. Então, Deus, ele existe, independente da crença das pessoas, mas a partir da revolução científica, da revolução cultural pautada na revolução científica,
e no iluminismo que começou a pregoar essa relatividade do pensamento, então eles estabeleceram a nova forma de se entender o universo, né? Então criaram outros tipos de tese e para realmente começar a pregoar essa mentira toda que nós estamos vivendo hoje, né? A relativização da verdade, a verdade se tornou relativa. Apesar de eu gostar muito do estudo da crítica textual, o estudo da crítica textual virou que é importante você estudar crítica textual. Eu gosto muito da matéria em si, da crítica textual, do estudo da língua, da procura pela verdade. Ah, os iluministas aproveitaram esse gancho e adentraram no meio dos filológicos, dos filólogos, né? E dos estudantes de crítica textual e nas academias. Eles invadiram todas as repartições dos ensinos do mundo inteiro para corromper o sistema por dentro. Então eles começaram a colocar as relatividades, as novas interpretações bíblicas errôneas. Exemplo disso são os movimentos inclusivistas, como é que fala? Inclusivos, né? Que tomaram para si as interpretações bíblicas de uma forma muito errônea, né? Agora Daniel era gay, né? Interpretando recentemente alguns professores de teologia interpretaram isso. Davi era gay. E tudo para quê? Para você normalizar uma tendência, né? Isso aí é normal. Agora você tem uma nova interpretação que a Bíblia falou, mas não é necessariamente isso. Que essa técnica foi aprimorada por um cara chamado Jacques Derrida, que é a dialética desconstrutiva, onde se coloca uma lógica que não é lógica, na verdade isso é um sofisma, mas é tido como verdade, porque como eles ensinaram, uma mentira contada muitas vezes se torna verdade. E é o que tem acontecido hoje. Entendeu? Esses caras fortaleceram o movimento iluminista. O movimento iluminista causou uma revolução no mundo inteiro. Surgiram outros pensadores, surgiu Karl Marx, Engels, Immanuel Kant, entre outros caras aí formados através dos devaneios de Shabbatai e de Jacob Frank, né? E outros caras também que influenciaram esses caras. A maldade vem desde o princípio. Ela foi externada por esses notáveis aí que se tornaram banqueiros, que se tornaram grandes empresários, grandes políticos, casaram-se entre eles ali e se infiltraram nas oligarquias e nas grandes famílias da Europa, né? Estão dentro do judaísmo, estão dentro do cristianismo, tanto católico como o protestante, né? Então você vê que a agenda está sendo cumprida, e eles já têm o poder do mundo inteiro, né? Agora só falta ganhar os corações das pessoas. E isso me preocupa, cara. Eu fico muito preocupado com isso. Muito preocupado mesmo. Não sei até onde isso vai dar, né? Sinceramente. O que a gente pode fazer é orar e denunciar. Denunciar o pecado e pedir a proteção de Deus, né? Esses dias eu fui falar sobre o tema do vídeo que eu postei recentemente, de homossexualismo e a Bíblia. Minha mãe me mandou uma mensagem preocupada. Meu filho, vou fazer o quê? Alguém tem que pregar, cara. Alguém tem que falar. Se 2, 3 pessoas se converterem e abrirem os olhos, já é alguma coisa. O que não pode é a gente se acomodar e não fazer nada, né? Mas eu creio que Deus vai levantar pessoas e a gente vai começar a levar as pessoas pro arrependimento, para análise,
do que é a verdade, de voltar, de procurar as práticas boas para que a gente consiga ser essa resistência, né? O apóstolo Pedro fala que nos últimos dias apareceriam escarnecedores. A gente está vendo isso. Os escarnecedores estão aí nos palcos e nos púlpitos das igrejas, né? Tanto católica, como eu acabei de dizer para vocês, esse movimento ele é perverso. Tem pessoas que eles estão presentes em todas as organizações do mundo. Eles podem estar agora no seu bairro, no púlpito da sua igreja, a gente não sabe. Então analisem tudo. Entendam que não existe uma religião, não existe um salvador da pátria, algo que vai te guiar para a verdade. Não, acredite em Deus, ore a Deus, peça ao Espírito de Deus, o Espírito do Santo, para te envolver e te guiar pelo caminho que tem que ser guiado, pelo caminho da luz. Ele vai te guiar para a verdade. E aconteceu comigo quando eu pedi a Deus, Deus tem me guiado para as coisas que são verdadeiras. E eu vou fazer o que com esse conhecimento? Eu tenho que falar. O vídeo está ficando grande. Espero que alguém assista esse vídeo e que, se você puder compartilhar, vai estar me ajudando a criar coragem e continuar combatendo essas coisas. Beleza, pessoal? Fiquem na paz e que Deus nos proteja, nos dê sabedoria para vencer o maligno. Fiquem com Deus.